Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós vimos no último programa que os filisteus, de alguma forma, alcançaram vitória sobre a nação de Israel. Isso deveu-se ao facto da nação de Israel se ter afastado dos caminhos de Deus. Deveu-se ao facto da liderança sacerdotal, os líderes religiosos daquela época, se terem afastado de tal forma de Deus que já não valorizavam, não tinham respeito para com os princípios que Deus havia ensinado. Ao ponto de pensarem que os utensílios que Deus havia dado para serem objetos pelos quais eles poderiam respeitar e conhecer melhor Deus, pensavam eles que aqueles objetos em si mesmo davam sorte, davam, enfim, alguma mais-valia. E por essa razão, eles levaram a arca do Senhor para o meio de uma batalha quando o seu coração estava longe de Deus. E a razão foi que os filisteus ganharam então aquela batalha. Não houve possibilidade de os filhos de Israel conseguirem ter vitória sobre a batalha, pois o seu coração não buscava a Deus. E as suas atitudes estavam longe de ser as atitudes que Deus esperava dos seus filhos. Vemos que Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, foram eles próprios que levaram então aquela arca para o meio daquele acampamento, para o meio daquela batalha, e eles próprios pereceram ali naquela batalha. Então a arca ficou na posse dos filisteus. E estamos então no capítulo 6 do livro da 1 Samuel, e lá vamos encontrar o que vai acontecer aos filisteus. Diz então a palavra de Deus no verso 1, capítulo 6 do livro de 1 Samuel. A arca ainda ficou na Filistia uns 7 meses ao todo. Os filisteus por fim chamaram os seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram-lhes: que vamos nós fazer com a arca de Deus? Que espécie de ofertas havemos de mandar a acompanhá-la para que a enviemos de volta para a sua terra? Os filisteus notaram que a arca do Senhor não era um troféu lá muito bom para estar dentro da sua nação. Eles descobriram que, de facto, aquela arca não era como os ídolos que eles habitualmente se relacionavam. Deus não deixa, digamos assim, por mãos alheias a sua honra e a sua glória. É verdade que a arca não era um objeto de dar sorte e, aliás, os filisteus pensavam exatamente isso, por isso levaram a arca consigo, pensando que poderiam, enfim, ter alguma mais-valia com o facto de terem um objeto daqueles. Só que, na realidade, Deus é Espírito e Deus relaciona-se com o ser humano e quer se relacionar com o ser humano através de uma relação espiritual. E os utensílios que ele deu no Velho Testamento eram utensílios que apontavam para um relacionamento, que apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. E esta arca representava exatamente isso. Representava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Era por isso que naquela arca não se poderia tocar de qualquer forma. Aquela arca deveria ser acompanhada por homens de Deus. Aquela arca só poderia ser tocada pelo sumo sacerdote uma vez no ano, e com o sangue de um animal inocente. E os filisteus não estavam a par dessas questões, então eles ficaram perturbados ao ver que, afinal, aquela arca não era como os ídolos que eles conheciam e não era assim tanto um artefacto de trazer sorte, mas era de facto um objeto que Deus usava para se relacionar com o povo de Israel. Mas vejamos o que acontece então no verso 3 deste capítulo 6. Diz assim: sim, em todo o caso devem devolvê-la com uma oferta a acompanhar, disseram. Enviam uma oferta de culpa para que a praga seja suspensa. Se isso não acontecer, saberão que afinal não foi Deus quem mandou a praga. Ou seja, o que estava a acontecer no meio dos filisteus, havia uma praga e de facto eles estavam a ficar doentes pelo facto de ter aquela arca no seu meio. Mas mesmo assim as pessoas, enfim, não sabiam exatamente se era Deus ou não era que tinha enviado aquela praga. E por isso, enfim, vamos fazer isso, mas se não for, então é porque não é de Deus que essa doença nos chegou. E o verso 4 mostra como, de alguma forma, eles queriam se ver livres da arca e eles fazem uma pergunta: mas que oferta de culpa vamos nós mandar?
E responderam: mandem 5 modelos em ouro do tumor causado pela praga e 5 modelos em ouro de ratos que devastaram a terra toda, as cidades principais e as outras povoações. Se assim fizerem e depois derem louvores ao Deus de Israel, é possível que ele faça parar de vos perseguir a vocês e aos vossos deuses. Mas não sejam teimosos e rebeldes, como foram o faraó e os egípcios, que não deixaram partir Israel sem que Deus os tivesse destruído com pragas tremendas. Façam então um carro novo. Atrelem-lhes 2 vacas que tenham sido criadas há pouco tempo e que nunca tenham levado um jugo. Separem as crias delas. Mantenham-nos no estábulo. Ponham a arca de Deus no carro e ao lado um cofre com um modelo em ouro dos ratos e dos tumores. E deixem as vacas partir na direção que quiserem. Se atravessarem o limite da nossa terra em Bet-Semes, então ficarão a saber que foi Deus quem trouxe este grande mal sobre nós. Se não, é porque se tratou simplesmente de um acaso. Não foi nada enviado por Deus. Vemos que estes homens aqui tiraram as lições do passado e puderam ver que Deus era para ser levado a sério. Mas o texto continua no verso 10. Deram, pois, execução a estas indicações. 2 vacas, que ainda amamentavam as crias, foram atreladas a um carro e os bezerros encerrados no estábulo. Puseram depois a arca, mais o cofre, contendo os ratos e os tumores de ouro, em cima do carro. E logo as vacas se encaminharam diretamente em direção a Bet-Semes, berrando à medida que iam andando. Os governadores filisteus seguiam o carro até lá, até à fronteira. O povo daquela localidade israelita estava a ceifar o trigo no vale, e ao verem chegar a arca exultaram de alegria. O carro veio até ao campo de um homem chamado Josué e parou ao pé daquela grande rocha. A gente dali fez uma grande fogueira com a própria madeira do carro, matou as vacas e ofereceram em sacrifício ao Senhor em holocausto. Vários homens da tribo de Levi desceram previamente do carro a arca, mais os cofres com os ratos e os tumores de ouro, e colocaram sobre aquela grande pedra. Muitos outros holocaustos e sacrifícios foram oferecidos ao Senhor naquele dia pela povoação de Bet-Semes. Os 5 governadores filisteus, depois de terem ficado a ver aquilo durante um certo tempo, retiraram-se, regressando a Ecrom no mesmo dia. Os 5 modelos dos tumores que tinham sido enviados pelos filisteus como oferta de expiação da culpa ao Senhor representavam ofertas por cada uma das 5 cidades dos filisteus: Asdod, Gaza, Aquelon, Gat e Ecrom. Os ratos de ouro eram para aplacar a ira de Deus em representação de outras cidades filisteias, tanto as que tinham muralhas como as povoações do campo, que eram controladas pelos 5 governadores principais. Note-se que até aquela grande rocha em Bet-Semes, que foi testemunha destes acontecimentos, pode ainda ser vista hoje no campo de Josué. Vemos aqui que o autor deixa bem claro quer os elementos envolvidos nesta situação, quer também as localizações dos sítios onde de facto a arca passou. Era importante as pessoas perceberem que isto não era fábulas, nem eram histórias inventadas para atemorizar o povo, mas eram factos reais que eram necessários serem contados e eram necessários que as pessoas retirassem as implicações destas atitudes. Quer da parte do povo de Israel, que tem desprezado ao longo de anos a presença de Deus, tem desprezado o culto a Deus, quer os próprios filisteus, que de alguma forma mostraram mais temor a Deus do que os próprios israelitas. E isto servia de lição. Era necessário tirar as lições também para nós. Nos nossos dias, talvez outras pessoas que nem temem a Deus, nem se dizem cristãos, por vezes têm atitudes mais sérias, mais coerentes, mais responsáveis do que alguns daqueles que se dizem cristãos. Infelizmente, verificamos vezes demais que alguns cristãos vivem à margem dos princípios de Deus. E talvez são pessoas como os filisteus que os ensinam a serem cristãos. E é exatamente aqui podemos ver mais uma vez um exemplo destes. Os filisteus a agirem com mais cuidado em relação às coisas de Deus do que os próprios israelitas.
Mas estes homens aqui, em Bet-Semes, eles tiveram uma atitude diferente. Eles, ao verem a Arca da Aliança, ao verem a Arca do Senhor, tomaram algumas providências de fazer alguns sacrifícios e poder então assim ter e desenvolver um relacionamento melhor com Deus. Mas vejamos o que acontece. Vamos continuar a olhar para eles. No verso 19 diz assim: aconteceu, no entanto, que o Senhor teve de matar 70 homens de Bet-Semes, porque se atreveram a olhar por curiosidade para dentro da arca. O povo entristeceu-se por causa daquele grande destroço feito entre a população. Mas quem é que pode manter-se perante Jeová, este Deus Santo? Gritavam. Para onde havemos nós de mandar daqui a arca? E resolveram enviar mensageiros a Kiriat Jearim, dizendo-lhes que os filisteus tinham enviado a arca do Senhor. Venham buscá-la, pediram-lhes. Vemos aqui que estes habitantes de Bet-Semes iniciaram por ter uma atitude correta. Fizeram primeiro sacrifícios a Deus, mostraram a sua gratidão. Por outro lado, depois vemos a seguir que eles começaram outra vez a ter atitudes que não eram dignas de alguém que teme a Deus. Simplesmente se aproximaram da arca por curiosidade. Eles sabiam e tinham recebido o ensinamento da parte dos sacerdotes que não era permitido ao povo em geral ter acesso a esta arca. Não era permitido as pessoas tocarem na arca, nem se aproximarem da arca. No entanto, este povo, por curiosidade, queriam saber exatamente o que a arca continha, quais eram os fenómenos que ela fazia, e no fundo, mais uma vez, tiveram uma atitude parecida com todo o outro povo que estava em batalha. Uma atitude de que esta arca pode ser que tenha alguma coisa mística nela mesma e que daí possamos aprender uns segredos quaisquer nessa relação com Deus. As coisas com Deus não são assim. Não nos podemos aproximar de Deus simplesmente por pura curiosidade, deixa ver se isto funciona, com a intenção, enfim, de saber alguns segredos, e pode ser que o relacionamento com Deus seja assim uma coisa que a gente descubra e ficamos a resolver a situação. Infelizmente, estes israelitas aqui mantinham uma atitude no coração muito distante de Deus. Eles não temiam a Deus e era necessário que Deus mostrasse que realmente Ele se quer relacionar com o povo, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus santo. Não é um Deus para brincar, não é um Deus para nos relacionarmos com Ele sem respeito. Às vezes nós temos a ideia de que Deus é assim o tipo Pai Natal, uma coisa assim do género, que no final vai dar prémios a todos e que pronto, fica tudo dito pelo não dito e que quem fez mal e quem fez bem é tudo a mesma coisa. Deus não é assim. Deus é um Deus santo. E muitas vezes na história da humanidade, apesar de Deus mostrar o seu amor, muitas vezes Deus mostra a sua santidade. E Ele quer mostrar ao povo que não se pode continuamente brincar com as coisas de Deus. E era exatamente o que estava a acontecer ali. Mas eles perceberam que de facto não se podia brincar com as coisas de Deus e em vez de agir de uma forma correta, então tentaram mais uma vez remediar a situação e apelaram para os habitantes de Kiriat Jearim. E eles disseram, venham buscar a arca. E levaram-na então, estes levaram-na para o outeiro onde estava a casa de Abinadab. Depois consagraram Eliezer, o filho dele, como guarda responsável pela arca. E este ficou ali durante 20 anos. E todo esse tempo Israel se lamentava porque o Senhor parecia que os tinha abandonado. Por fim, Samuel dirigiu-se a eles todos dizendo, se realmente estão desejosos de se voltarem e converterem ao Senhor, então abandonem os vossos deuses estranhos e os ídolos Astarotes. Decidam obedecer unicamente ao Senhor e Ele vos livrará dos filisteus. Foi o que fizeram. Destruíram, enfim, os ídolos de Baal e de Astarote e adoraram apenas o Senhor. Vejamos aqui algo curioso neste texto. É interessante notar neste texto várias coisas, mas uma delas que eu quero salientar é que o povo levou 20 anos a perceber que não podem brincar com Deus. Já reparou bem, 20 anos é uma vida inteira. É uma geração completa. Foi necessário passar uma geração até que uma nova geração se levantasse e começasse a levar as coisas de Deus a sério. Este povo de Deus era um povo com o coração duro. E foi necessário essa geração passar para que uma nova geração que valorizava e respeitava a Deus se aproximasse de Deus, abandonasse os ídolos e aquilo que era de desonra para Deus para se aproximar de Deus.
Samuel teve de aguardar 20 anos para poder começar a trazer a presença de Deus para o meio do povo. Vejamos como isto é interessante. Muitas vezes nós presenciamos este tipo de situações. Eu creio já ter presenciado uma situação idêntica em que uma geração completamente se perde até que uma nova geração se volta a surgir e se volta para Deus. E é triste muitas vezes ver pessoas que estão neste processo a presenciar e são pessoas tementes a Deus, como Samuel o era, mas têm de esperar 20 anos e mais até que o povo se volte para Deus e novas coisas comecem a acontecer. A nossa nação, creio que já passou por esta situação. E precisamos de facto que as pessoas voltem o coração para Deus. Eu espero que não seja necessário esperar mais 20 anos para que uma nova geração se levante e uma nova geração de cristãos que adorem a Deus de uma forma sincera, que busquem a Deus com inteireza de coração, que sejam coerentes entre aquilo que sabem acerca de Deus e aquilo que vivem no seu trabalho, na sua família, no seu dia-a-dia. Sinceramente, eu espero que a nossa geração possa experimentar isso. Seja a nossa geração e não a próxima a experimentar a presença de Deus e a paz de Deus. Seja a nossa geração a poder dizer: Deus, nós abandonamos os ídolos, as imagens que temos colocado entre nós e Ti. Nós queremos simplesmente ter Jesus Cristo como nosso mediador. Nós queremos ter Jesus Cristo como esse que nos faz relacionar com Deus. Eu espero que seja a nossa geração a fazer isso. Mas para que uma geração inteira o faça, é necessário que os indivíduos tomem essa atitude. É necessário que você que me está a ouvir tome agora essa atitude de entregar o seu coração nas mãos de Deus. Seja você cristão ou não, rejeite o pecado que o tem afastado de Deus. Coloque de lado esses ídolos, essas imagens que você tem venerado, que você tem adorado e volte-se para Deus, exclusivamente. Faça como este povo que abandonou Baal e Astarote, que era um outro deus, um outro ídolo. Eles abandonaram e puseram de lado e voltaram-se unicamente para o Senhor. Adoraram unicamente o Senhor. Este é o desafio de Deus para si também. Adore unicamente o Senhor. Se você é um cristão desejoso de seguir a Cristo, que é isso que significa ser cristão. Se você é esse cristão desejoso de seguir a Cristo, então começa a adorar unicamente o Senhor. E abandone todos os ídolos. Sejam eles a família, a profissão, o dinheiro, sejam eles imagens ou outra coisa qualquer, abandone esses ídolos e volte-se para Deus. O texto bíblico não termina aqui e diz assim ainda no verso 5: Depois Samuel disse-lhes: Venham todos até Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. E juntaram-se em Mispá numa grande cerimónia solene. Tiraram água do poço e derramaram perante o Senhor. Jejuaram também todo aquele dia em sinal de tristeza pelos seus pecados. Foi assim que em Mispá Samuel se tornou juiz de Israel. Quando os líderes dos filisteus ouviram acerca da grande multidão que se concentrava em Mispá, mobilizaram o seu exército e avançaram sobre Israel. Os israelitas ficaram aterrorizados ao saberem do avanço do inimigo e disseram: Não cesses de clamar ao Senhor por nós, para que nos salve e nos livre deles. Imploraram eles a Samuel. Samuel pegou num cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro no holocausto ao Senhor, a favor de Israel. O Senhor, pois, respondeu. Na própria altura em que Samuel estava a sacrificar o holocausto, chegaram os filisteus para a batalha. E aconteceu que o Senhor fez trovejar com grande violência sobre os filisteus. Estes ficaram de tal modo aterrados que os israelitas puderam derrotá-los. Perseguiram-nos de Mispá até Bet-car, ferindo-os por todo aquele caminho. E Samuel pegou então numa pedra, colocou em Mispá e Sem, e dando-lhe o nome de Ebenezer, explicando que até aqui nos ajudou o Senhor. Vemos que assim que o povo se volta para Deus, Deus intervém de uma forma milagrosa para livrar o seu povo. E o faz de uma forma incrível, que não deixa dúvidas a ninguém de que é Deus quem está a agir. Os filisteus foram, enfim, subjugados, diz o verso 13, e nunca mais invadiram Israel durante todo o resto da vida de Samuel, porque o Senhor foi contra eles. As cidades israelitas entre Ecrom e Gat tinham sido conquistadas pelos filisteus. Tornaram a posse de Israel, porque o exército israelita pôde resgatá-las das mãos dos seus conquistadores filisteus.
Houve, enfim, paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Samuel continuou como juiz de Israel durante todo o resto da sua vida. Visitava as diferentes regiões do território anualmente, estabelecendo a base de um tribunal primeiro em Betel, depois em Gilgal e enfim em Mispá. Todos os casos de litígio eram-lhes trazidos, vindos de todo o território, a cada das 3 cidades indicadas. Depois regressava a Ramá, porque ali que morava e ali também continuava a julgar os conflitos. Também construiu um altar ao Senhor em Ramá. Vemos como Samuel vai organizando a nação e como Deus traz paz por causa de um homem que se dedicou a servir ao Senhor. Porque este homem, Samuel, assumiu a sua responsabilidade de sacerdote, de profeta, assumiu a sua responsabilidade de juiz diante da nação de Israel. Ele permitiu que Deus o usasse e por causa disso, então Deus usou e trouxe paz a toda a nação. O capítulo 8, no verso 1, ainda diz: Já muito idoso, Samuel retirou-se e constituiu os seus filhos como juízes em seu lugar. Joel, seu filho mais velho, e Abias estabeleceram os seus postos de juízes em Berzeba. Porém, estes não andavam nos mesmos caminhos de seu pai. Antes se deixaram levar pela cobiça, vendiam-se a troco de presentes, pervertendo a administração da justiça. Finalmente, os chefes de Israel reuniram-se em Ramá para debater o assunto com Samuel. Disseram-lhe então que, depois de ele se ter retirado, as coisas já não corriam da mesma maneira, pois os seus filhos não se conduziam retamente. É melhor que nos dês um rei, como acontece com todas as outras nações que têm um, pediram eles. Este pedido, contudo, pareceu mal a Samuel. E ele foi consultar-se com o Senhor em oração. E Deus lhes disse: Faz como eles dizem, porque é a mim que eles estão a rejeitar e não a ti. O que não querem é que seja mais eu a reinar sobre eles. Já desde o tempo em que os tirei do Egito, que me têm constantemente esquecido e seguido outros deuses, e agora fazem contigo mesmo. Faz, pois, com eles, dizem, mas avisa-os de que como se passarão as coisas quando eles tiverem um rei. Deus, mesmo vendo a arrogância do povo e vendo que eles queriam um rei para si, Deus continua a ter amor para com aquele povo e avisa-os das coisas que iriam acontecer quando se estabelecesse um rei em Israel. Mas o povo, mesmo vendo que os filhos de Eli não seguiam a Deus, vendo que os filhos de Samuel também não seguiam a Deus, mesmo assim eles pedem um rei que iria, por sucessão dinástica, manter os seus filhos no trono. É estranho ver a atitude destes líderes aqui, deste povo aqui. Mesmo vendo que os filhos dos homens de Deus, dos sacerdotes, não seguiam a Deus e por isso levavam o povo a se afastar de Deus, eles pedem um rei para si. Era um povo com o coração duro, que se afastava de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.